E você? Boa noite, tudo bom, Delano? Tudo jóia, Lia? Beleza? Tudo ótimo, tudo em ordem. Como é que Estou você muito tá? feliz, viu, com essa live. Eu acho que eu esperava há muito tempo esse tema, ainda mais para você me ajudar a debatê-lo aqui nas redes sociais. Boa, nós estamos aqui para difundir conhecimento em É, saúde física, saúde mental, falar sobre transtornos alimentares, falar sobre padrão alimentar, que é importante também, e está completamente relacionado à psiquiatria, né? Tem muita gente aí já vindo, já falar, já algumas perguntas surgindo. E eu queria, primeiramente, que você pudesse se apresentar, dizer de onde é que você está falando e nos engrandecer, obviamente, com seu conhecimento. isso. Quem não me conhece, eu sou Lia Lorena, nutricionista clínica e esportiva funcional, né? Mas sempre trabalhei com muita ênfase nessa parte de saúde mental, justamente, eu digo porque está presente na nossa vida desde que a gente nasceu, né? Minha mãe é psicóloga, como seu pai é psiquiatra, então eu acho essencial a saúde mental, principalmente para poder você gerar um equilíbrio nessa questão alimentar. Então, algo que vai fugindo desse ponto, desse eixo, realmente pode gerar um déficit ou um excesso, né? Então é Perfeito. essencial, essencial. Show de bola. E estou aqui, né, em Natal, no Rio Grande do Norte, um pouquinho distante, mas a internet Boa, conectando a gente. tá certo. Deixa eu me apresentar, né? Para quem não me conhece, sou Isso. Delano Freire, sou médico psiquiatra. Pelo sotaque dava para perceber que eu não sou daqui de São Paulo, mas eu moro, trabalho aqui na cidade de São Paulo. Mas, na verdade, com essa possibilidade hoje em dia de atender o Brasil inteiro, né? Nós temos hoje em dia com a telemedicina essa possibilidade. A psiquiatria é uma especialidade, talvez, que os pacientes tenham ganho muito com isso, porque na maioria das consultas em psiquiatria nós não precisamos fazer uma avaliação física em termos de ausculta cardíaca, ver fundo de olho, ver ouvido, ver na garganta. Então, acaba que a gente consegue, através do comportamento, né? E aqui numa videoconferência nós podemos fazer isso de forma muito eficaz, conseguimos, então, fazer um atendimento. Hoje em dia eu tenho uma oportunidade, venho atendendo pessoas de todas as regiões do país, né? Acho que a nutrição consegue ter esse suporte também, né? De um modo Perfeito. geral, vocês fazem uma avaliação física, mas de todo jeito dá para como ser feita uma avaliação física por algum outro profissional em uma determinada cidade e ser atendido de forma de via conferência por outra, né? Através da nutrição e também pela psiquiatria. Até Isso, mesmo porque exatamente. você é minha nutricionista, né? Que eu tô errando nas alimentações, tentando seguir aí uma dieta minimamente saudável, não é isso? Exatamente, mas não vamos com puxões de orelhas agora, né? Vamos, vamos Boa. debater esses assuntos que eu acho assim bem interessantes e bem importantes. A questão, né, Delano, dos transtornos alimentares. E existem três principais que geralmente são abordados e que nós vamos estar abordando hoje, que é justamente a Boa. questão da anorexia, da bulimia e da compulsão alimentar. Mas eu Isso. queria, assim, eu disse, eu estava bem ansiosa para a questão da live, justamente porque eu percebo que muitas pessoas querem se autodiagnosticar, ou então diagnosticar um amigo, querem, por causa de um sintoma, elas querem realmente fechar um quadro. E eu sei que não é assim. Então, eu queria Perfeito. justamente que você detalhasse de uma forma mais precisa como é que a gente poderia identificar, começando pelo quadro de anorexia, como é que eu consigo identificar que a pessoa está passando por essa situação? Como a pessoa consegue realmente identificar com que frequência eu consigo parar e dizer, não, realmente eu acho que eu preciso de ajuda, entendeu? Perfeito. É interessante que a gente possa difundir. Eu acho que uma das funções principais de que eu estou aqui é para tentar difundir o conhecimento de saúde mental, porque a gente encontra muito preconceito ainda, mesmo no ano agora de 2022. Isso. Há pouco tempo, né, quem participou aqui, está participando aqui com a gente, é o doutor Genário Freire, lá de Mossoró, e ele com toda certeza já viu um preconceito muito provavelmente muito maior do que eu já vi na psiquiatria. Hoje mesmo eu atendi um paciente da qual eu tinha atendido uns 4 meses atrás pela última vez, vim acompanhando ele um pouco mais de 6 meses e simplesmente as medicações dele acabou, né? Acabaram as medicações, ele resolveu não voltar em consulta porque ele disse que estava se sentindo bem.
E aí o nosso papel hoje em dia, aqui também que nós estamos falando, para difundir a saúde mental e dizer que não é só ficar bem e você pode deixar de usar medicação se houver a necessidade de fazer um tratamento medicamentoso em saúde mental. Trazendo aqui para o nosso quadro de transtorno de compulsão alimentar, nós temos que entender que existem 3 transtornos principais que a gente vai abordar hoje. Seria a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e o transtorno de compulsão alimentar. Né? Primeiramente, assim, para a gente caracterizar um pouco o que seria a anorexia nervosa. A anorexia nervosa, na gigantesca maioria das vezes, tem um fenótipo, ou seja, tem uma aparência física que você consegue identificar. Ela geralmente atinge uma quantidade muito maior do que mulheres, do que de homens. Então, se em algum momento eu citar aqui elas, não vai ser um preconceito meu, mas realmente a gente consegue enxergar muito mais isso. Eu realmente não consigo lembrar nenhuma única vez que eu atendi uma anorexia nervosa num homem, né? São 10 mulheres, são 9 ou 10 mulheres para cada homem que tem anorexia nervosa. E a anorexia nervosa tem 3 características principais, né? Não é só ter essas características que a gente consegue fechar um diagnóstico, mas vem com um medo intenso de engordar, uma restrição alimentar extremamente intensa e uma distorção corporal. Essa parte da distorção corporal é interessante. Então, talvez as pessoas consigam identificar esse medo intenso de engordar e essa restrição alimentar muito grande. Na parte na distorção corporal, é interessante que as pessoas não conseguem identificar muito bem isso, mas é interessante que a gente saiba que existe. E, Lia, existe algo em psiquiatria que se chama um quadro psicótico. Um quadro psicótico é quando quebra a realidade. Eu não estou dizendo que uma pessoa que tem anorexia nervosa, nesse quadro de distorção corporal, ela apresenta um quadro psicótico e um quadro de quebra da realidade. Mas ele é tão grave, ele é tão obsessivo, que parece ser, é como se fosse, né? Parece ser um quadro psicótico. É da paciente se olhar no espelho, está extremamente emagrecida, extremamente com baixo peso e ainda identificar e dizer que está gorda. Então, isso é muito importante que a gente saiba, que nos quadros mais, né, nos quadros de anorexia nervosa acontece isso. Não chega na cara, não é dito pra gente assim. O paciente que tem anorexia nervosa não vai chegar, ei, olha só, tô com distorção corporal, eu tô me achando gordinho. Não, eles não conseguem perceber isso. Mas é interessante que o suporte familiar, o suporte de amigos, consiga identificar que tem algo estranho e consiga levar para alguém de um tratamento de saúde mental, de saúde nutricional. Porque quem trabalha com isso, seja psicólogo, terapia ocupacional, a nutrição, vai identificar que tem algo estranho e vai pedir uma avaliação mais criteriosa, que seja para um psicólogo, que seja para um psiquiatra. Mas é muito importante essa rede de suporte, né? Essa rede de suporte familiar ou de amigos. Isso, exatamente, Delano. Mas, assim, na minha prática clínica, não é algo que eu vejo tão frequente. Como é que está na sua prática clínica? A chegada desses pacientes, se é algo realmente frequente, se tem essa busca na psiquiatria? Pronto, interessante, porque o que é que acontece? Quem tem um transtorno de anorexia nervosa não é a pessoa que vai estar procurando ajuda, que vai procurar ajuda. Geralmente precisa de um suporte familiar, de suporte de amigos que consiga levar esse paciente para lá, né? O indivíduo ele tem um medo intenso de engordar, tem uma restrição alimentar, tem uma distorção corporal. Ele não vai no psiquiatra dizer assim, olha, eu estou com muito medo de engordar. Isso é muito difícil de acontecer, né? Mas como vem com alguns agravamentos clínicos, geralmente quando chega até nós, vem por alguns agravamentos clínicos ou por vezes trazidos por pessoas, né, que são próximas, que têm esse cuidado. E aí, é nesse intervalo de tempo que eu vou estar abordando, que eu vou abordar esse paciente para a necessidade de, algumas vezes, utilizar algumas medicações. Por exemplo, o termo, hoje em dia, utilizado é chamado anorexia nervosa. Se o termo anorexia nervosa, um quadro de nervosismo, aí já tem. Então, alguns sintomas, a gente já é capaz de tentar diminuir, arrefecer esses sintomas desagradáveis do paciente. Então, sim, a gente pode utilizar algumas medicações nesse sentido, tá certo?
Existem algumas Perfeito. abordagens psicoterápicas extremamente eficazes, né, para que a gente consiga atingir os nossos, nosso objetivo de tratamento para o paciente. E é nesse motivo que a gente vai tentar, é nesse sentido que a gente vai tentar encaminhar esse indivíduo, essa pessoa, geralmente essa menina, né, para um tratamento nutricional. De cara, é muito complicado eu pegar um paciente com transtorno de anorexia nervosa, começar a Sim. introduzir medicações que possam aumentar o apetite e que digam que tem que ir na nutricionista porque tem que se alimentar de forma muito em grande quantidade. Não é assim a abordagem, né? Isso, Mas exatamente. é, Tem que ser de forma gradual, né? mas é interessante, sim, que o mais rápido possível consiga chegar até um nutricionista, Lia, porque o nutricionista vai dizer assim, ó, a pessoa tem anorexia nervosa, ela está em tratamento, ela possivelmente nos próximos dias vai conseguir se alimentar um pouquinho melhor. Aí você diz assim, tá com a restrição calórica muito grande, sei lá, tá comendo apenas 800 calorias por dia. Perfeito. É mais interessante que coma 800 calorias muito bem nutridas do que sejam 800 calorias vazias, né? Vamos dizer assim, Isso, açúcar branco, exatamente, exatamente. carboidrato simples. Então, assim, o papel da nutrição, mesmo no momento de grande sofrimento psíquico, de início de tratamento, é muito importante que esteja junto, que esteja presente. Então, assim, é importante sim que esse tratamento nutricional inicie o quanto antes. Perfeito, maravilha. Em relação à questão também de cada transtorno tem uma característica, né, Leandro? Você Sim, relatou bem a questão da anorexia e a questão da bulimia, ela já tem outra distinção, né? Ela já parte para outra linha, ela gera essa distorção, mas só que o indivíduo ele consome, mas ele compensa, né? Ele faz sim. uso de laxantes, faz em Perfeito. excesso, faz uso de diuréticos e chega até a provocar o próprio vômito, né? No caso da bulimia. Isso. A bulimia é exatamente isso, né? Como você bem citou. Você tem uma característica de que existe o episódio de compulsão alimentar, né? A gente, para Exato. caracterizar bem o episódio de compulsão alimentar, é algo que a gente tem que dizer que o episódio de compulsão alimentar é um momento que o indivíduo ele come em grande quantidade e, por vezes, ele perde até o controle da alimentação. Hoje em dia, a gente consegue caracterizar que esse tempo seria um tempo em torno aí de 2 horas, né? De uma quantidade de alimentação extremamente intensa. E ele vai apresentar os episódios compensatórios. Os episódios compensatórios, Lia, podem ser de várias maneiras. Uma das Sim, maneiras seria ter a utilização de laxantes. Os episódios compensatórios são episódios, na verdade, que compensa aquele episódio de compulsão para não engordar. Uma característica importante aí da bulimia. É interessante perceber que o fenótipo, a forma física de um bulímico, ele é um pouquinho diferente da forma física de um indivíduo com anorexia nervosa. A anorexia nervosa geralmente vem com aquelas características de extrema baixo peso, aquela geralmente a menina, né, a mulher com características com um nível de gordura e um nível muscular muito muito baixo. reduzido, né, muito baixo. Exato. E a bulimia geralmente vem com aquele corpo um pouquinho mais cheinho, né? Esse corpo um pouquinho mais cheinho vem porque vem apresentando vários episódios de compulsão. Ou seja, come em grande quantidade, várias vezes, né, na semana. Só que logo Exato. após isso, vem aquele sentido de fazer o episódio compensatório para não engordar. É engraçado a gente perceber, Lia, que o episódio de compensatório no bulímico, né, na bulímica, ela na verdade se apresenta de um pensamento muito pueril, que parece que vai dar certo. Você diz assim, poxa, eu comi muito, em grande quantidade agora, de forma voraz. Em 2 horas saí comendo aí bolo, pizza, refrigerante, carboidratos em excesso, gorduras em excesso. E quando eu vejo que eu não Isso. quero engordar, eu vou lá e, por exemplo, provoco o meu vômito, ou eu vou fazer atividade física de forma muito extenuante para gastar energia, ou eu vou usar laxante ou diurético para perda de peso. O que é que você imagina de forma pueril? Assim, poxa, eu vou perder o peso, então aquilo que eu ganhei
eu vou perder. As coisas não funcionam bem dessa maneira, obviamente, Isso. fisiologicamente, isso é muito perigoso, as coisas não funcionam desse jeito, mas o que acontece é que eles fazem isso, esses episódios compensatórios. E após os episódios compensatórios, vem aqueles sentimentos de culpa, aqueles sentimentos de sensação de muito mal-estar. Como o nome já diz, bulimia nervosa, vai vir com comportamento de alteração de humor, né? E o Sim. humor aí pode variar tanto para quadros de mais ansiedade, quanto quadros de mais irritação, ou mesmo com quadros de depressivos mesmo, né? Então, é importante que isso seja, de alguma maneira, identificável por alguém próximo, né? E que aí essa pessoa Exatamente. possa procurar ajuda. E essa ajuda pode vir por diversos profissionais de saúde, sabe, Lia? Seja nutricionista, seja psicólogo, seja terapia ocupacional, Isso. enfermeiro. Quem trabalha com saúde consegue também trabalhar e entender sobre saúde mental. E a gente está aqui Isso, para isso. exatamente, exatamente, já identificando. Porque, na verdade, a questão da bulimia em si é algo que é um pouco mais frequente, né? Justamente você consumir em quantidades maiores e você gerar esse quadro realmente de compensação. E que realmente gera um desgaste, do ponto de vista nutricional para o corpo, porque você gera essa acidez toda nessa parte. Até o seu estômago, né, que você estimula, Sim, você potencializa a questão do vômito. O seu trato intestinal, na verdade, fica todo inflamado, porque a parte perfeito. intestinal, você altera a sua permeabilidade intestinal quando você acaba colocando laxantes em excesso. Então, você reduz as bactérias benéficas, reduz a absorção dos nutrientes. Então, você começa a gerar um indivíduo mal nutrido. Porque você está com a sua permeabilidade intestinal toda alterada, a sua produção do suco gástrico também toda alterada. Agora, você imagine que esses comportamentos que você mostra que fisiologicamente está mudando o padrão fisiológico do estômago, vai mudar o padrão fisiológico do intestino, e o intestino não saudável, o intestino inflamado, ele tem Isso. toda a correlação com a produção de neurotransmissores. Então, assim, se tem um sentimento de culpa pela sensação, por exemplo, de um vômito autoinduzido para tentativa de perda de peso, e tem alteração da fisiologia do próprio estômago, do próprio intestino, tem uma alteração também da fisiologia na produção de neurotransmissores. Então, Exatamente. isso por si só, tirando todos os agravantes de uma situação complicada que é a situação da anorexia, a situação da bulimia nervosa, tem aí também um intestino aí alterado. E esse intestino alterado, hoje em dia, dos fatores, dos quadros mais recentes de estudo, de áreas mais recentes de estudo na psiquiatria, é a psiquiatria nutricional, né? Então, um padrão de um intestino inflamado, um padrão de um intestino mal nutrido ou mal cuidado, tem uma interferência absurda nas alterações de comportamento, nas alterações de humor do indivíduo. Então, Isso. isso por si só, a anorexia nervosa, a bulimia nervosa por si só, não só pelos comportamentos, pelos padrões de comportamento que aqueles indivíduos apresentam, eles apresentam também uma alteração de toda a flora intestinal. Essa alteração de flora intestinal, esse aumento de inflamação intestinal, tem uma repercussão extremamente negativa para os seus quadros de humor. Então, esse paciente é mais deprimido, esse paciente é mais ansioso, apresenta mais variações de irritação, qualidades de produção hormonal completamente diferenciada pela alteração de sono e pela alteração de um padrão alimentar deficitário, né? Então, é tudo Perfeita. isso, assim, parece que é uma bola de neve negativa, piorando todo o quadro Exatamente. clínico do indivíduo, todo o quadro clínico do paciente. Exatamente. É justamente aquele ponto de você ligar o alerta e você buscar ajuda, porque cada vez que você vai tentando solucionar um problema, você vai agravando mais ainda aquele problema, né? E gerando essa bola de neve. Lia, você consegue provavelmente ter uma percepção, já que você Hum, tem essa abordagem, essa visão muito humanista e de alteração de comportamento, até por um aprendizado em casa, por ter esse cuidado da psicologia por parte até da sua mãe, você perfeito. entende que
os indivíduos que chegam até o seu consultório e mantêm padrões extremamente alterados de alimentar, padrões ruins de padrão alimentar, mesmo que não tenha nenhuma dessas características de anorexia nervosa, de bulimia ou mesmo de transtorno de compulsão, eles apresentam maiores variações de humor. Você pode até não identificar essas variações de humor de cara, mas quando eles melhoram, provavelmente você vê uma melhora de autoestima, melhora de sentimentos de bem-estar. É ou não é? Isso, exatamente, Pode falar perfeito. melhor. Exato, com certeza, Delano, está super relacionado com a questão do humor. Tanto porque, pela questão que, em alguns momentos que eles chegam com essas alterações em questão de peso ou de querer mudar, sempre está relacionado o quê? Com o intestino que não está funcionando bem, com o sono que não está de qualidade, com a falta da prática de atividade física. Então, quando nós começamos essa modulação de todo esse contexto através da alimentação, ele vai o quê? Desinchando, o intestino vai funcionando melhor, a qualidade do sono vai melhorando. Então, isso faz com que todo o bem-estar ele vá realmente retornando. Até Perfeito. porque essa questão do intestino, como você frisou bem, quando você não está com o intestino 100% saudável ou gerando quadros de constipação ou quadros diarreicos, você fica com bactérias que não são tão benéficas para a sua flora intestinal. Isso faz justamente Perfeito. que gere essas alterações de humor pela liberação de toxinas também. Sim. Então, isso influencia diretamente na questão do humor. Você falou bem sobre isso da flora intestinal. Esses indivíduos que fazem uso de laxantes em grandes quantidades para ter a perda de peso, né? Atingir essas perdas de peso. O que é que acontece? Acabam colocando para fora muito da sua flora intestinal, colocando o seu intestino de forma ficando sem a proteção necessária, ficando com o intestino extremamente inflamado e essas alterações de humor de qual a gente já falou, né? Então, assim, por mais que tenha esse pensamento de forma empírica, vamos dizer assim, então eu costumo chamar esse pensamento de forma pueril, de achar assim, poxa, eu comi muito, agora eu vou fazer um ato compensatório para evitar essa comida em excesso. Quando a gente faz isso, tem todo um processo fisiológico por trás de piora do quadro clínico, seja para piora, né, das suas alterações de comportamento, né, seja para piora do seu cérebro, né, que você não vai ter suas produções adequadas de hormônios, nem vai ter um sono adequado, nem vai ter sua produção adequada de neurotransmissores. E aí, como eu digo, é uma bola de neve negativa. É uma bola de neve, obviamente, que vai crescendo e vai piorando de todos os lados. Você se acostuma ao seu intestino funcionar desse jeito, o seu intestino começa a ficar mais tempo inflamado, você produz menos neurotransmissores, você apresenta alterações negativas no seu padrão de humor, é tudo muito ruim, né? Então, essas alterações de comportamento dos padrões alimentares é muito importante que seja cuidado de forma adequada, não unicamente para a parte física, mas para todo um processo, tanto de parte física quanto de parte emocional, né? De parte psíquica. Isso, exatamente, Delano. E, assim, o outro ponto é a questão também da compulsão, né? De forma isolada. Que ela está bem também caracterizada pela questão dessa oscilação do humor, de você consumir e ter aquela sensação extrema de bem-estar, mas quando você passa aquele consumo daquela baixa, aquele quadro mais depressivo, aquele arrependimento, né? Que muitas pessoas ficam, meu Deus, por que eu consumi? Não deveria ter consumido, né? Eu exagerei, poderia ter me policiado mais. Então, assim, não sei na sua prática, mas pelo menos na minha prática clínica é algo que eu recebo em maior quantidade, é realmente uma maior demanda, essa oscilação, né? Do máximo consumo e depois para aquela depressão, porque eu consumi, mas são pessoas que não chegam a se punir, como no caso da bulimia. Perfeito. Deixou a gente entrar você está entrando já no transtorno de compulsão alimentar, extremamente importante, Isso, obviamente. exatamente. A gente vai abordar esse tema. Eu vou até explicar um dos motivos, algumas razões por que isso pode existir e tem explicação no nosso cérebro porque pode existir. Mas antes disso, eu queria citar algo que ficou bem evidente nesses últimos dias, né?
Sim, Existe aí, eu não vou nem citar o nome, mas muitos já sabem, né? A esposa de um participante aí do BBB 22, e é ela falou, verdade, é verdade. ela criou um termo, tá? Eu não sou nem contra ela tá criando algum termo ou não. Se ela criasse um termo, mesmo que tivesse, mesmo que não tivesse com sua com algo científico por trás, mas que fosse algo que pudesse ajudar e que de alguma maneira a gente conseguisse levar a ciência e De buscar forma alguma coisa para positiva, né? que possa dizer assim, encontrar de forma positiva, ótimo. Agora a É pessoa verdade. não tem o conhecimento científico adequado, cria um termo onde claramente, se a gente for investigar esse termo criado e a forma como ela colocou, você só tem, na verdade, é como prejudicar pessoas que sofrem com o tipo de transtorno alimentar, né? Especificamente com Exatamente. os bulímicos, especificamente com os anoréxicos. E aí eu digo para você, foi criado, falado recentemente um termo que não existe, da qual se chama estupro alimentar. E o indivíduo dizia que o estupro alimentar tem a ver com que, na verdade, você possa, você pode dizer que vai parar de se alimentar naquela hora que você simplesmente deseja. Ué, mas se a gente está tentando tratar aqui e falamos um pouco sobre os transtornos de anorexia nervosa, né? Como é que a pessoa vai, uma pessoa com anorexia nervosa vai utilizar-se desse termo novo aí que foi tentado ser inventado por essa pessoa sem o conhecimento científico adequado, de que simplesmente vai ser que ela vai poder simplesmente negar a sua alimentação. E dos transtornos, desses três transtornos de compulsão, de três transtornos alimentares que nós estamos falando hoje, o mais grave de todo, em termos de que pode levar a óbito, pode levar à perda da vida, seria exatamente a anorexia nervosa. Porque se um paciente está extremamente grave no seu grau de anorexia nervosa, ele pode ficar tanto tempo sem se alimentar, Lia, que ele pode ficar completamente desnutrido e essa desnutrição levar à Exatamente. morte, né? Exatamente. Então é muito interessante que a gente né, discrimine, né, recrimine, na verdade, completamente esse termo novo criado. Isso não existe. Não é assim que a gente tem que pensar em tratamento de compulsão, de transtorno alimentar. Existem técnicas apropriadas, profissionais apropriados, que a gente coloca como sendo os nutricionistas, os psicólogos, os psiquiatras, enfermeiros, terapia, terapia ocupacional, todos os professores de educação física, todos esses indivíduos, quando bem capacitados para trabalhar com essa população de Sim. transtornos alimentares, pode ser extremamente benéfico. Não é um coach motivacional que, né, não vou falar se é bom ou se é ruim, não cabe a mim dizer isso agora, se um coach motivacional é bom ou ruim, mas só que tem que ter muito cuidado com o que você for falar. Se Isso, você quiser ser um coach motivacional na parte de nutrição alimentar, né? Na parte de transtornos alimentares, né? isso Isso é até muito grave. porque é um tipo, os transtornos em si, eles são multifatoriais, né? Não é só uma causa que você vai fechar um transtorno. Ah, eu me identifiquei com esse pontinho aqui, ah, eu tenho um transtorno. Não. É uma causa multifatorial. No caso, o transtorno é multifatorial, por isso que o tratamento é multiprofissional. Então, precisa de toda Perfeito. uma equipe em conjunto, nutricionista, um médico, o psiquiatra, o psicólogo em conjunto, para poder realmente gerar uma eficácia no tratamento. Lia, avalie bem. Nós estamos falando, por exemplo, de anorexia nervosa. Na anorexia nervosa Perfeito. tem aquele medo tenso de engordar, uma restrição alimentar com um baixo peso muito intenso. Como é que você acha que é o comportamento desse indivíduo, a personalidade desse indivíduo? A personalidade do indivíduo geralmente são personalidades extremamente obsessivas. São pessoas que têm restrição calórica muito grande, passa várias horas sem Isso. se alimentar, é, é um tipo de personalidade disfuncional. Não é um coach Isso. motivacional que vai chegar e vai dizer a você como é que deve ser seu padrão alimentar, que você tem que negar de se alimentar ou não, que isso vai mudar. Tem um trabalho psicoterápico por trás, tem um trabalho nutricional por trás, tem um trabalho de educação física por trás, tem um trabalho psiquiátrico para entender
os sistemas de recompensa no cérebro, como é que funciona, onde é que está vindo esse sofrimento, se esse Isso. sofrimento está relacionado, como você bem falou, é multifatorial, está relacionado a padrões de comportamento ou de estresse que sofreu na infância ou na adolescência, ou atualmente está sofrendo. Nós identificamos algumas profissões, por exemplo, que têm os transtornos alimentares como anorexia ou bulimia muito evidente, alguns padrões que tem que trabalhar com o corpo como modelos, né, como manequins, né, como a ator ou atriz, e aí tem uma pressão muito grande às vezes do trabalho e desenvolve algum tipo de transtorno alimentar. Então, assim, não é algo simples, não é algo sem ciência, não é algo que a gente vai simplesmente tratar de maneira assim como bem desejar, né? Eu acho que tem muito Isso. conhecimento científico por trás para a gente fazer um tratamento de forma adequada. Então, assim, Com eu certeza. eu tô falando assim às vezes até de forma mais calma, mais tranquila, mas quando eu vi assim, foi um momento assim de quase que de muita fúria, de raiva e me controlei para, pô, não falar nada além, né, do que num momento mais oportuno como esse. Mas isso é Isso, inadmissível o que exatamente. aconteceu, Totalmente, né? mas é porque assim, na nutrição isso já está muito recorrente e não me surpreendeu, mas algo que veio dessa pessoa não iria me surpreender, porque já está algo muito É, recorrente, já é muito frequente, vai só mudando, sabe? A forma entendi. de aparecer. Então, às vezes a gente tenta nem dar tanta ênfase para não dar palco para esse tipo de situação. Tenta Boa. até evitar estar colocando algumas vezes, mas é importante estar puxando porque tiveram alguns casos bem recentes, né, de uso indiscriminado de medicamentos para a questão de Sim. emagrecimento, excesso de diuréticos, excesso de outras substâncias, e também esse ponto, né, que foi relatado, dessa questão de criar um nome para algo que não existe. A gente avalia que claramente isso também tem algumas, como a gente falou de profissões, né? As profissões que se expõem demais, às vezes É, quer ter a exposição do corpo muito intensa e faz de qualquer maneira para manter aquele corpo é, fenotipicamente, ou seja, esteticamente saudável, onde aparentemente saudável, né? Tipo de forma emagrecida, de forma magra, para manter dentro dos padrões da numeração de roupa e tudo. E muitas das vezes exato. vindo para momentos extremamente de gravidade, né? Recentemente até a perda de uma cantora aí que se envolveu com abuso de substâncias para tentativa de perda de peso e tudo. E é isso, tem todos os riscos. Um profissional capacitado vai ser capaz de, nos momentos adequados, fazer esse tratamento e qualquer grau de comprometimento do seu funcionamento, de medo do que está acontecendo no seu dia a dia em relação a um padrão alimentar, a um padrão estético, buscar ajuda, né? Não custa nada buscar Isso, ajuda. A gente consegue exatamente. buscar Quebrar ajuda. esse tabu, quebrar esse preconceito e realmente entender que você não está conseguindo caminhar sozinho, que você precisa realmente de uma ajuda para poder resolver aquele problema e não gerar essa bola de neve. Esse A ponto que é gente, importante. a gente consegue buscar ajuda de forma muito fácil. Se o nosso braço, se o nosso dedo do pé quebrar, o dedo É, mindinho, aquela dor, ou às vezes mesmo sem dor, você vai ter uma busca muito rápida para tentar fazer um tratamento de forma adequada. E a gente tem que entender que as doenças do cérebro também são alteradas são identificadas por alterações do nosso comportamento. A partir do momento que você começa a identificar um comportamento algo estranho, ou que você consiga identificar do outro um comportamento algo estranho, não tem nenhum problema você passar por uma avaliação com alguém que entenda. Que pode ser um nutricionista, que pode ser um psicólogo, que pode ser um psiquiatra, ou qualquer outro profissional de saúde que trabalhe com saúde mental, né? Que entenda sobre saúde perfeito. mental. Isso, Perfeito? exatamente. Perfeito. Delano. E me conte mais dessa parte da. Agora eu vou lhe explorar também da questão da compulsão alimentar. Perfeito. Como é que está no consultório? Como é que estão esses quadros? É algo que você recebe também tão quanto anorexia quanto bulimia?
Pronto. Algo importante para a gente tentar caracterizar um pouco, né? Acho que fenotipicamente, né, a forma física do indivíduo, a gente consegue identificar que um anoréxico, né, apresenta aquele corpo extremamente emagrecido. O fenótipo do bulímico geralmente é que tem um pouquinho mais de, né, é a pessoa mais cheinha, com Sim. geralmente sobrepeso. E o transtorno de compulsão alimentar não é todas as vezes, mas pode vir associado com um padrão de fenotipo um pouquinho mais cheinho ou mesmo obesidade, né? Sim. O transtorno de compulsão alimentar, obviamente, como o nome já diz, tem transtorno de compulsão alimentar, tem os comportamentos associados, né, a essa compulsão, e isso é um sofrimento, né? Um sofrimento pelo episódio de compulsão. Esses indivíduos acabam comendo em grande... E eles, diferentemente dos bulímicos, eles não vão apresentar os episódios compensatórios da tentativa da perda de peso. Então, eles acabam ganhando um pouco mais de peso, já que todas as vezes que tem um episódio de libação alimentar, de comer em grande quantidade, na verdade, a gente caracteriza como compulsão alimentar, eles acabam ganhando também muitas calorias, né? Ganham gordura aí, então comem grandes quantidades aí nesse intervalo de tempo, geralmente aí de 2 horas, e eles acabam ganhando mais peso. Mas Lia, teria alguma frequência, Delano, que geralmente vocês sim, caracterizam? a Por gente fala em exemplo, é uma frequência. frequência diária? Sim, nós falamos em frequência dos transtornos da compulsão, onde pode ser de 1 a 4 vezes seria de leve por semana, de 1 a 4 vezes por semana seria leve, Sim. de 4 a 7 vezes, ou seja, quase uma vez por dia, seria moderado, de 1 a 2 vezes por dia, que seria de 7 a 14 vezes por semana, seria de forma grave, e acima de Sim, 14 vezes, ou seja, acima de 2 episódios de compulsão por dia, por dia. aí já seria extrema gravidade. Para a gente Sim. para a gente caracterizar que tem ou bulimia, ou que tem um episódio de transtorno de compulsão, ou tem um diagnóstico de transtorno de compulsão alimentar, são 12 episódios de compulsão, com bulimia para os bulímicos e sem os episódios bulímicos, né, compensatórios para o transtorno de compulsão alimentar. Esses Perfeito. 12 episódios estariam divididos em 3 meses. Então, seria um episódio de compulsão por semana. Então, se for Perfeito. seguido num período de 3 meses, a gente já consegue fechar um diagnóstico. É melhor do que a gente ficar buscando esses pontos específicos para saber se tem ou se não tem. Tira essa responsabilidade de você que não trabalha com saúde mental para um indivíduo aqui que esteja nos assistindo ou que vai atingir outras pessoas, né? Que trabalhem com saúde mental e que possam, na verdade, identificar que algo de incomum está acontecendo e de que esse indivíduo precisa de ajuda. E leve ele num profissional que possa ajudar ele nesse sentido. É difícil esses episódios de transtorno de compulsão alimentar chegarem para vir no nosso consultório dizendo que tem transtorno de compulsão alimentar. O que chega para a gente, Lia, geralmente é a obesidade. E quando a gente vai fazer uma investigação mais criteriosa, nós identificamos que é um transtorno de compulsão alimentar. Mas, assim, o perfil desse indivíduo de transtorno de compulsão alimentar, ele apresenta um perfil desses comportamentos associados ao comportamento de compulsão, geralmente muito, vamos dizer assim, de reprimir ele mesmo. Ele sente vergonha, sente sentimento de culpa, ele come escondido, ele guarda comida pelo ambiente da casa no quarto, ele tenta não apresentar, ele tenta não sair para se alimentar junto com amigos e familiares. Por quê? Porque ele sabe que ele vai ter um episódio de compulsão alimentar. Ele quer ingerir alimentos e carboidratos em grande quantidade, gorduras em grande quantidade. Então, ele não vai apresentar esse comportamento. Então, quando você começar a identificar um indivíduo que está guardando muita comida dentro do seu quarto escondido, está se alimentando em grande quantidade, está apresentando um comportamento em que ele não fica tão... não está tão evidente assim de um padrão de querer se juntar com amigos para se alimentar, é importante que você consiga levar esse indivíduo para um tratamento de saúde mental e
ele não vai chegar para você dizendo que tem um transtorno de compulsão, mas a gente identifica, né? Ele vem com um quadro geralmente de obesidade, querendo, poxa, doutor, estou Isso. querendo tratar minha obesidade e tal, como é que eu faço? Pedir aqui ajuda. Geralmente, Lia, vem indicado por alguém da família. Homem, então, nem se fala, né? Homem não se trata. Homem é levado à Exatamente. força. Exatamente. Eu Levar a digo que força homem, pela homem, namorada, esposa, sai arrastando e vai, você vai ter que fazer, né? homem não se Exatamente. trata. Homem é levado à força pela família para fazer seu tratamento de todas as idades. De criança nem se fala, porque criança não vai ao médico, quem leva são os pais. O Isso. adolescente é quando a namorada começa a identificar, quando os pais ficam preocupados, mas quando tem mais idade também é sempre levado por alguém, por amigos, por pais. Então, geralmente é assim, quando eu atendo aqui alguém com transtorno de compulsão alimentar, é assim, não, porque minha mãe indicou o senhor, porque conhece o senhor, então que disse que eu tinha que passar aqui para ver o que é que está acontecendo. Ou então assim, não, minha esposa disse que se eu não viesse aqui hoje, eu também, ela não ia nem mais me receber em casa. É quase nesse sentido, sabe? Então isso serve É de alerta verdade. aqui para todos os homens que estão nos assistindo. Eu acho que quem participa muito dessas lives, quem participa aqui de conteúdos na internet também geralmente são mulheres, e isso acontece Exato. com muito mais frequência. Ou seja, você vê que as mulheres buscam conhecimento para se tratar melhor, para ter uma qualidade de vida melhor, e os homens não. Era interessante se o pessoal que está aqui na nossa live, que fosse mulher ou que fosse homem, pudesse fazer o encaminhamento dessa live para alguma pessoa conhecida que seja homem, só para ele receber essa informação de alguma maneira. Se Exatamente. alguém pudesse pegar agora esse O aviãozinho agora aviãozinho. e dar um clique e mandar para o máximo de pessoas possíveis e mandar para vários homens, seria mais interessante que eles iam começar a se ligar de saber que vale a pena sim manter um tratamento, um cuidado em saúde física de um modo geral, obviamente saúde mental também, Isso. né? Eu percebo muito que essa questão da compulsão, ela já gera um alerta, um incômodo maior dela nos pacientes, justamente pelo fato de gerar o aumento do peso, né? Então, as Sim, roupas começam a apertar, você começa a se sentir mais indisposto, mais fadigado, começa a interferir na questão do seu sono. Então, quando começa a gerar os efeitos colaterais do que está acontecendo, aí realmente você para e você liga um alerta, né? Você, não, realmente sim, eu preciso fazer alguma coisa porque tem algo que está errado. Então, realmente, quando a pessoa está disposta, o processo começa a fluir de uma forma mais tranquila. Mas, realmente, quando ele não está tão disposto, quando ele é levado realmente por alguém, realmente é algo mais difícil de aderir nessa questão perfeito. do Ó, quadro de compulsão. a gente tem que entender um pouco aqui, né? A gente disse que ia falar só durante 1 hora de live, né? Eu espero que a gente termine em 1 hora para a gente não cansar ninguém, nem a gente se cansar. Porque por mais É, que seja segunda-feira para a gente estar é motivado aqui verdade, para a é semana, verdade, é um dia todo de trabalho já. Mas, ó, é uma coisa verdade. interessante para a gente já aqui até nos encaminhar para perto do nosso fim, é importante que as pessoas entendam por qual motivo existem esses transtornos de compulsão, por exemplo, transtorno de compulsão alimentar. No meio do nosso cérebro aqui existe uma região chamada sistema límbico. E esse sistema límbico é chamado de sistema de recompensa. Isso é muito importante que todo mundo entenda isso. O sistema de recompensa do nosso cérebro, ele funciona de forma de uma tentativa de nos trazer, nos levar prazer de forma muito imediata. O comer carboidrato em excesso, a gente consegue ter um pico glicêmico muito alto, e nesse pico glicêmico a gente tem uma liberação de dopamina muito alta, ou seja, Perfeito. nos causa um prazer, né? Os indivíduos, hoje em dia, a gente tem uma oferta alimentar muito intensa. Temos aqui uma geladeira cheia de comida para a gente, né? Muitas pessoas têm essa possibilidade. Quem está nos assistindo aqui provavelmente tem essa possibilidade, apesar, não vou discutir agora, de tantas pessoas passando fome no nosso país. Mas, bem, isso é conversa para outros momentos. Mas o que é que Sim. acontece? O nosso sistema de recompensa funciona de um determinado motivo, de um determinado jeito. Antigamente, quando a gente identificava que os seres humanos moravam, por exemplo, nas matas, nas florestas, e que caçavam seus alimentos, eles buscavam esses alimentos no intuito de se alimentar no máximo possível para construir reserva, né? Seja reserva de gordura, reserva alimentar, e que a Isso. gente passasse outros períodos
sem conseguir nos alimentar de forma adequada. O que é que Perfeito. acontece? Quem foi que conseguiu passar os genes? Aquele indivíduo que comia pouquinho, que comia e enjoava, não conseguia comer muito, né? Não conseguia ganhar peso. Esse indivíduo não conseguiu passar os genes. Quem passou os genes foram as pessoas capazes de comer em grande quantidade e aí davam muito prazer, conseguiu comer mais e mais para conseguir passar momentos de necessidade e em outro momento, quando precisasse comer muito, comeria muito. Hoje em dia, nós vivemos uma maneira, um meio totalmente diferente. Nós temos uma oferta de alimentos ao nosso dispor, né? Quando a gente tem condições de ter alimentos em casa. Então, a gente acaba comendo vários momentos sem a necessidade de ter a fome, mas a gente vem pelo nosso sistema de recompensa. Então, é muito mais interessante num domingão à noite, no momento de relaxamento, que a gente coloca assim, que vai ter relaxado, de comer uma pizza no domingo à noite e depois comer uma sobremesa de sorvete, do que simplesmente você comer uma saladinha e comer um pedacinho de fruta muito, muito pequenininho para você se alimentar em pequena quantidade. Porque você quer aquele prazer. Você Exatamente. quer aquela dopamina que dá aquela sensação de relaxamento. Então, assim, tem uma explicação fisiológica claríssima de como é que isso funciona no nosso cérebro. Só que chega um momento que nosso córtex pré-frontal, que é que causa os nossos freios, acabam nesses indivíduos por algumas vezes serem deficitários, ou o sistema límbico, que é o sistema de recompensa de prazer imediato, ser extremamente aguçado. Se você tem esse sistema extremamente aguçado e o nosso freio muito fraco, aí você tem um transtorno de compulsão alimentar com cada vez mais frequência, né? E aí acaba... Exatamente. Exatamente, Delana. E é justamente um ponto que eu sempre alerto no consultório, que eu sempre alerto aqui nas redes sociais, que é justamente a questão das dietas de moda, das restrições em excesso, que é justamente o que você falou. Então, se você introduz algo mais restrito, você vai ter resultado? Vai, com certeza. Só que a questão é que essas pessoas começam a querer se manter nesse quadro de restrição, porque viram que aquela restrição ela deu resultado. Só que todo protocolo ele precisa ser mudado, ele tem um limite para poder ele ser executado. Então você não pode ficar em protocolos mais restritos mais do que 5 semanas. Quando você passa desse período, gera justamente esse ponto que você relatou. Então o corpo quer o quê? Compensar. Ele entende que foi um período muito longo que ele ficou restrito. Por isso que cada vez mais a gente tem que ter essa cautela com as restrições alimentares, com as dietas padronizadas. Por isso que planejamento alimentar é individualizado, porque cada pessoa tem o seu gatilho, cada pessoa tem um intestino, tem um DNA, tem uma conjuntura familiar que vai interferir na questão dos hábitos alimentares, tem os fatores genéticos, metabólicos, cada um tem sua individualidade. Então, quando a pessoa chega naquele desespero, porque eu estou comendo muito, mas eu quero perder logo, nesse quadro mais ansioso. Então, tem que frear e você tem que entender que a gente também não pode solucionar esse problema do dia para a noite, da noite para o dia. Não. Porque não chegou naquele ponto de forma imediata. Então, quanto mais desorganizado você está, a gente vai o quê? Tentar organizar. Aí a pessoa quer o quê? Quer algo restrito para poder evoluir rápido, mas não vai evoluir. Entendeu? Aí é toda essa bola de neve, todo esse contexto. Então, essa percepção que tem que existir desse acompanhamento multiprofissional para poder realmente lhe ajustar e lhe colocar no eixo. E Lia, é assim, isso que a gente fala aqui, né, de forma tentativa, de forma mais simplória possível, falando sobre o sistema de recompensa, sobre esse córtex pré-frontal, que seria o sistema de controle de impulsos que nós estamos falando, é algo que é muito importante que a gente fala, não porque é legalzinho, porque parece bonitinho, porque eu acho que, na verdade, com mais conhecimento a gente tem sobre as nossas alterações de comportamento, as alterações de comportamentos negativas, mais fácil tem, mais aceito será a forma de você fazer seu tratamento, ou aceitar seu tratamento, ou identificar que você não está bem e precisa de tratamento. Então, assim, quando a gente aborda sobre esse tema aqui, é naquele intuito de levar conhecimento de saúde mental para o máximo de pessoas possíveis e, através disso, a gente conseguir diminuir esses estigmas, né? Para mim é muito duro identificar que hoje em dia ainda existem pessoas com preconceitos.
E o preconceito existe exatamente por não ter o conhecimento, né? É achar que a pessoa está Exatamente. fazendo isso de sacanagem, é achar que a pessoa está fazendo isso por fraqueza, é achar que a pessoa está fazendo isso por um quadro de falta de vontade ou de falta de Deus. Não é nada disso, né? Toda a parte Exatamente. de alteração de comportamento é identificável exatamente por causa de uma alteração cerebral, e a gente tem explicações muito bem claras, muito bem definidas, com explicações científicas muito bem esclarecidas nesse ponto, né? Em tudo isso. Exatamente. Eu Eu sempre. fico, eu não acompanhei muito o pessoal conversando aqui, citando. Acho que agradeço aqui a participação de Danilo Freire, de Carol Barros, uma psicóloga Eu também não consegui acompanhar muito muito, não. bacana. Mas aí é isso. Mas Eu sim, eu interrompi. Não, eu espero que a gente tenha conseguido puxar bem, né, durante esses 60 É, minutinhos, passar realmente essa mensagem, justamente dessa questão de um assunto que ele precisa de muito tempo, né, para ser detalhado. É só realmente a gente quis passar informações para que as pessoas gerassem um alerta, que elas despertassem, que realmente precisam de ajuda e entender que o processo não é rápido, o processo é gradual. O tratamento, em alguns casos, e na maioria dos casos, é um pouco mais longo. Você precisa primeiro organizar para evoluir, depois estabilizar, adaptar, mudar. Então, são várias etapas que a gente precisa estar seguindo, né? Que vai mudando também de acordo com as fases da vida que a gente está no momento. eu acho que assim, trazer assim, o conhecimento é muito mais extenso do que tudo isso que a gente trouxe, né? Exato. Um tempo se a gente fosse pensar em uma aula para abordar tudo isso aí, poderia demorar até 4 horas de aula. Então a gente trouxe Isso. os tópicos talvez aqui mais importantes. Não sei se ficou faltando algum ou não, né? Porque não tem, acho que só depois, se eu assistir a live novamente, eu posso identificar alguma coisa que ficou em falta. Mas eu gostaria da compreensão de todo mundo que está aqui nos assistindo, de todo mundo que passou, em algumas pessoas que porventura ainda vai ver essa nossa live, e possa fazer o encaminhamento dessa live para o máximo de amigos possível. Agora mesmo você pode fazer clicando nesse aí no canto direito embaixo, você pode clicar e encaminhar essa live para outras pessoas, porque outras pessoas podem assistir essa live. Eu estou querendo fazer uma sequência de lives aqui e deixar disponível por um período talvez de 24 horas, mas de acordo aí com o pedido da galera, também eu posso deixar aí por mais tempo para o pessoal ficar assistindo. Mas se possível e puderem encaminhar essa live para outras pessoas, para que consiga atingir esse conhecimento de outras pessoas, para que outras pessoas Isso. possam conhecer o trabalho muito bacana que Elia vem fazendo nas redes sociais para divulgar os cuidados e os perigos que pode ter em relação à dieta, né? Aos problemas nutricionais, às necessidades Isso. nutricionais dos indivíduos. E eu também aqui, junto com Lia e junto com outros colegas também, trabalhando e atuando fortemente para levar conhecimento sobre saúde mental para a galera. Perfeito, Delano, mas agradeço demais, porque realmente foi maravilhoso, foi super engrandecedor e super esclarecedor, né? Tudo que você relatou. Então, eu acredito que ajudou bastante e fez com que as pessoas pudessem perceber realmente essa conexão e essa importância desse acompanhamento muito profissional. Beleza, então. Então é isso. Eu acho que agradeço a todo mundo quem participou. Se tiverem questionamentos ou dúvidas, entre em contato comigo, entre em contato com Lia. E é isso. Para a próxima segunda-feira estarei presente aqui novamente às 8h30 da noite. Não sei exatamente qual será a live, mas estarei sempre presente e possivelmente estarei participando de Maravilha. outras lives por aí também. Tá? Maravilha. Pois então, um beijão, Beijo, valeu. boa noite, Boa gente. noite, galera. Valeu. Tchau, tchau.